Senhor presidente, feito essa lembrança, eu queria aqui novamente, senhor presidente, fazer uma discussão que já fiz aqui inúmeras vezes nesse plenário e que critico a medida em si e critico mais uma vez a forma com que o governo municipal faz a discussão. São duas críticas. Porque uma coisa é você discordo da medida, mas não posso discordar da maneira do debate exaustivo que foi feito, do debate verdadeiro que foi feito. Nessa questão específica, eu discordo veementemente da medida e da maneira como as coisas estão sendo colocadas. Eu estou falando aqui, senhor presidente, novamente sobre a implementação da Rota 10 do Plano de Ciclomobilidade divulgado pela Prefeitura Municipal de Macaé. A Rota 10 é a rota dentro do Plano de Ciclomobilidade que diz que todas as vagas de estacionamento ao longo da Teixeira de Gouvêia, que começa lá pela Praça Washington Luiz, até lá, Cajueiro, até lá embaixo, que aquelas vagas sejam eliminadas e ali vira uma ciclovia. Ou seja, não vai poder mais estacionar veículo naquela rua. É transformar, vereador Maxwell, aquela região tão importante, dentro de 2 anos, numa região fantasma. Essa discussão, eu estava presente aqui na audiência que apresentou o plano de mobilidade, o vereador líder do governo também estava presente, nós, o vereador Maxwell, o vereador Manel Francisco, fiz aqui as críticas, os apontamentos, alguns comerciantes também fizeram, e aqui o vereador Luciano Diniz, o secretário de mobilidade urbana, e até estimularam o líder do governo a corroborar o discurso, dizendo a Rota 10 não vai sair. Isso está na ata, isso está gravado. E respondendo aqui o cidadão que falou sobre Alfredo, a intervenção que seria feita ali na Rota 10 da Teixeira de Gouvêia, nós fizemos um levantamento, eu tive a preocupação de quando se falou de criar também ali uma ciclovia, eu então fui, uma segunda-feira, 10 horas da manhã, e consegui contabilizar 253 veículos estacionados, onde certamente seria construído, seria implementado ali a ciclovia. Certamente, isso traria ou trará um transtorno muito grande, sem contar a quantidade de motos. E aí, entendimento com o senhor prefeito, certamente isso não mais irá acontecer, é preciso que se faça um estudo. Pois não. Vereador, só uma pergunta. O senhor se sente contemplado com relação à Rota 10 pela explicação do líder do governo? Não, houve o recuo, não vai ter a Rota 10. Isso. Eu ainda perguntei, gente, então calma aí, deixa eu entender, houve um recuo? Houve um recuo. Perfeito. Então, antes tarde do que nunca, fizemos um debate, fizemos apontamentos e o governo recuou. Me espanta que 3 dias depois do anúncio do recuo, o governo utilize de suas páginas nas redes sociais, do seu site, para divulgar matérias dizendo que vai fazer sim e ainda colocando a tal Rota 10 como a grande joia da coroa. E hoje, no momento que nós estamos organizando no início da noite, às 7 horas, uma reuniãozinha com alguns comerciantes que estão liderando o processo, com o sindicato dos comerciários que procurou o nosso mandato, querendo também integrar esse grupo que está discutindo. Enquanto eu estava aqui na sessão, eu já recebi informações que aí o governo chamou alguns comerciantes que lideram, hoje já ligou também para presidente do Sindicato dos Comerciários, tentando desmobilizar. Mas ao mesmo tempo que tenta desmobilizar, vereador Júlio César, diz que não adianta mais fazer qualquer tipo de grito ou manifestação, porque eles vão fazer. Não foi isso que foi dito aqui. O nosso mandato discorda, mas exige respeito nesse debate.
que então não tivessem vindo aqui numa audiência pública e dito que tinham recuado, fazendo que todo mundo tivesse ido para casa achando que não convivia mais com aquele fantasma. Mas na realidade diz aqui uma coisa para esse parlamento e para a sociedade, e no outro dia está dentro dos seus gabinetes orquestrando a continuidade desse ato que vai sim impactar negativamente aquele comércio, que vai ferir de morte aqueles que tanto empregam. Então a gente exige que esse debate seja feito com transparência, com verdade, que não seja aqui colocada questões somente para chegar e desarmar bombas, mas depois continuar com um pacote de maldade. Isso a gente não pode admitir. Fizeram, inclusive, com que Vossa Excelência dera a palavra. O Vossa Excelência não ia nem falar no dia. Foi estimulado. Fala aí, vereador. Fala aí do posicionamento do prefeito em relação à Rota 10. O vereador chegou, discursou, falou, para eles no outro dia seguirem diferente. Isso nós não podemos admitir. Apesar do ato e da tentativa de desmobilizar a reunião, nós faremos a reunião hoje. Apesar das declarações dadas a esses comerciantes, que não adianta gritar que eles vão fazer de qualquer jeito, continuaremos mobilizados, continuaremos fazendo a luta para que se amplie as ciclovias. Para finalizar, vereador. Para que amplie as ciclovias. É o lema nosso. Ciclovia, sim. Destruir o comércio, não. E ainda cumprimento, senhor presidente. Mentira, não. Vamos fazer esse debate de maneira verdadeira. Eles acham que aquilo ali é bom para aquela região, então defendam. Mas que façam o debate falando a verdade. Porque mentira a gente não pode admitir, senhor presidente. Muito obrigado.